Olá pessoal, craques do microfone, olha só, estamos aqui com um dos grandes narradores esportivos do Brasil, apresentador, e vai contar pra gente a sua trajetória no mundo esportivo. Tudo bem, Rembrandt? Tudo bem, meu querido Espina, muito obrigado pelo espaço, dizer que é uma honra estar aqui para falar um pouquinho da nossa história, da nossa caminhada profissional, que começa no interior de Pernambuco, na cidade da Vitória de Santo Antão, onde eu não nasci em Caruaru, mas muito cedinho, muito novinho, fui para Vitória com meus pais, lá eu me criei, lá eu iniciei esse sonho de trabalhar com comunicação. E aí comecei em rádio, aquela trajetória clássica, né? Você começa trabalhando em rádio como repórter, formiguinha, o estagiário, né, que está ali para dar apoio, para dar suporte aos profissionais já consagrados. E aí a gente vai caminhando, né, com calma, com serenidade, tentando fazer as melhores escolhas possíveis. E aí eu tive também, né, coincidentemente, o prazer, a alegria e vamos dizer um pouquinho de sorte, que a gente fez um movimento na cidade, Vitória de Santo Antão, que fica na zona da Mata de Pernambuco, a aproximadamente 50 quilômetros do Recife, e aí nós tivemos a ideia de fundar um clube, um time de futebol para disputar a primeira divisão do campeonato pernambucano. E aí surgiu o Vitória, tricolor das Tabocas, hoje se chama Vitória das Tabocas, e naquela época ali, finalzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90, formamos uma equipe esportiva de rádio para acompanhar esse time, né? Uma semente que foi plantada e demos, quando eu falei em sorte, é que logo nos primeiros anos, nas primeiras participações do Vitória, o time conseguiu destaque no cenário estadual e aí eu acabei me tornando conhecido. Interessava para as rádios da capital ter um boletim, um correspondente, né, do Vitória para atualizar as informações do time do interior. E aí eu fui escolhido para ser esse correspondente, despertei a atenção dos amigos da Rádio Clube de Pernambuco, a pioneira Rádio Clube, recebi o convite depois de 2, 3 anos aproximadamente, já trabalhando em Vitória de Santo Antão, para integrar a equipe dos campeões da bola, com Ralph de Carvalho, Roberto Queiroz, né, radialistas consagrados do rádio, não só pernambucano, mas do rádio brasileiro. E aí passei a integrar a equipe esportiva da Rádio Clube, foi quando eu me mudei para o Recife, estudei no Recife, trabalhando na Rádio Clube. Essa foi a minha trajetória em rádio, onde fiquei até 1999. Nesse período também eu conseguia fazer algumas participações em rádios FM, em coberturas de carnaval, em coberturas de vestibular. Então essa foi a trajetória do rádio até 1999. E aí já como narrador, não? Não, como repórter, Repórter. era repórter de rádio. A narração ela só veio no ano de 1999. Foi o ano em que eu saí do rádio, da Rádio Clube, para a TV Pernambuco. Foi o ano em que Luciano do Vale, né, o grande Luciano, o saudoso Luciano do Vale, veio para uma temporada em Pernambuco. Ele adorava Pernambuco, a praia de Porto de Galinhas em especial. E aí ele conseguiu, junto à Federação Pernambucana de Futebol, os direitos para transmitir o Campeonato Pernambucano, que até então não eram transmitidos na TV. Eventualmente, ali na década de 80, comecinho da década de 90, a TV Globo fazia a transmissão da final. Mas não havia um acerto comercial com a federação, como aconteceu em 99 com o Luciano do Vale. E aí ele transmitiu o Campeonato Pernambucano, foi um sucesso. Aí a gente entende hoje por que o sucesso, né, do futebol na televisão aqui no estado. Em 99 teve esse boom e aí por um motivo ali, aconteceu uma coincidência lá, eu estava no estádio trabalhando pelo rádio, pela Rádio Clube na época, e aí Luciano veio fazer a transmissão com a Luciana Mariano. Na época depois se tornou Luciano do Vale, volta a ser depois Luciana Mariano novamente. E aí eles estavam aqui para a transmissão de um jogo e o repórter que vinha, me parece que nesse dia era o Tata Muniz, Sim. seu conhecido, Tata Muniz, nosso conhecido. E aí o voo atrasou, alguma coisa assim, e aí eles precisavam de alguém ali para fazer a reportagem. E ele conversou com o meu chefe, com o Ralph de Carvalho, e eles conseguiram que Ralph me liberasse para eu dar aquele apoio. Eu nunca tinha trabalhado em televisão. E aí fui fazer como repórter. Acabou dando certo, eu fiz aquilo mais ou menos que eu fazia no rádio, sem aparecer naquele primeiro momento. No dia seguinte, ele me fez o convite para participar da transmissão junto com ele, com o Tatá, com o Bobô, com o Rivelino. Bobô, campeão brasileiro pelo Bahia. Rivelino, nosso tricampeão. Beijo pro Riva.
E aí eu fui de novo fazer a transmissão com ele, agora na transmissão ao vivo. A primeira transmissão tinha sido uma transmissão gravada, um VT para ser exibido mais tarde. E aí em 99 mesmo, nesse ano, ele me convidou para integrar a equipe esportiva da TV Pernambuco. Fiquei com ele nesse ano de 99 e foi quando ele disse, eu vou lhe promover a narrador, vou lhe colocar para narrar. E eu estranhei, não achei, como assim narrar? Eu nunca narrei na minha vida. Não, mas eu acho que você leva jeito para a narração, sua voz é boa, etc. Então foi o grande Luciano do Vale quem me deu essa primeira oportunidade de narrador. Foi ele quem enxergou essa possibilidade. Eu sou grato a ele também até hoje por isso. Aí na TV? Aí na TV Pernambuco, em 99, né, trabalhando como repórter, depois como narrador, fiquei ali revezando entre narração e reportagem. Em 2000, a Globo comprou os direitos do Campeonato Pernambucano. Fez tanto sucesso que aí atraiu a atenção da Globo. A Globo contratou, a Globo fez um acerto com o Luciano do Vale, comprou os direitos ao Luciano do Vale, fez um acerto também com a Federação Pernambucana de Futebol. E aquele sonho foi meio que interrompido naquele instante para mim, né? Só que a Globo não tinha ainda um narrador contratado. E ela começou a testar alguns narradores de rádio aqui de Pernambuco, ótimos narradores. Foi quando eu disse, não, eu também vou querer fazer meu teste lá, né? Eu já narrei aqui com o Luciano, já trago um pouquinho essa bagagem, fui fazer o primeiro teste e aí eles gostaram, fui contratado no ano de 2000 e fiquei na Globo até 2023. Foram quase 24 anos aí de história na narração esportiva na TV Globo. E os dias de hoje, Rembrandt? Bom, nos dias de hoje nós estamos apresentando um programa esportivo na TV Tribuna, afiliada da Band em Pernambuco, e eventualmente também a gente faz algumas transmissões. A Band, neste momento, tem os direitos do Campeonato Brasileiro, da Série C do Campeonato Brasileiro. E algumas vezes a gente faz narrações, transmissões do Náutico. Então eu aproveito também para matar um pouquinho da saudade da narração aqui nesses jogos que a TV Tribuna Band transmite da Série C, envolvendo o Náutico, o Clube Náutico Capibaribe, que neste momento que a gente está conversando ainda está na briga aí pelo acesso à Série B. Deu uma caidinha nesses dois jogos, né? Foi até surpreendente, né? Pois é, Rembrandt? depois de uma primeira fase muito boa, fechou a fase de classificação em terceiro lugar, mas nesse quadrangular decisivo, né, que é a segunda fase da competição, estreou bem, com vitória fora de casa, mas acabou perdendo os 2 jogos nos aflitos para Guarani e Ponte Preta e vai precisar recuperar fora de casa agora, né? Com 2 jogos em Campinas e faz o último jogo em casa contra o Brusque. Vamos ver, vamos acompanhar aqui esses 2 próximos jogos contra Ponte e Guarani em Campinas. Eu vou transmitir para a TV Tribuna Band no Recife e parte do Nordeste também, Norte e Nordeste. Só para encerrar, e o Santa Cruz vai ser campeão da Série D e o Sport ontem venceu o Corinthians, né? Vitória boa do Sport, né? A primeira do Sport, depois de mais de 6 meses jogando na Ilha do Retiro, dá uma sobrevida ao time, né? Mas a situação matematicamente é muito difícil e técnica também, né? Que dentro de campo o jogo contra o Corinthians tecnicamente foi muito fraco das duas partes, né? E o Sport conseguiu vencer, foi um pouco melhor que o Corinthians, mas assim, é difícil para o Sport escapar desse rebaixamento. Mas tem que deixar o que deixou ontem, entregar dentro de campo é o que a torcida vai querer, vai cobrar até o final do campeonato. E em relação ao Santa Cruz, vai enfrentar um adversário novo, né, no cenário brasileiro, que é o Barra de Santa Catarina, e o jogo é fora, o jogo da volta, e o Barra entra como favorito. O Santa tem mais camisa, tem mais peso, tem mais tradição, mas quem está jogando melhor em campo é o Barra. Mas é futebol, né? E futebol a gente sabe. Pode acontecer tudo, inclusive nada. Mandou um abraço aí pros craques do microfone. Craques do microfone, vocês têm meu respeito, minha admiração. É uma honra para mim fazer parte aqui desse papo com todos vocês. Um forte abraço, muito obrigado, Espina, pela oportunidade. Foi difícil para a gente encontrar aqui, mas deu tudo certo e estamos aqui. Forte abraço para vocês. Valeu. Tirar uma